Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Fernando Arbache, sou sócio fundador da HRTech e do Tech Arbache Innovation, sou consultor educacional do MIT nos Estados Unidos e cientista de dados. Olá, eu sou Ana Paula Arbache, também sou sócia da EdRTech Arbache Innovations. Trabalhamos muito com gamificação, People Analytics, muito voltado para esse movimento de transformação, principalmente para as pessoas no ambiente que nós vivemos. Também sou docente em escolas de negócios, sou pesquisadora, tenho PhD na área de educação e publico obras voltadas para recursos humanos, gestão de pessoas, gamification. Então, é bom para a gente poder entrar um pouquinho nesse diálogo com esse novo mundo que a gente está vivendo. Fernando, eu tenho visto falar muito sobre transformação digital. É um tema recorrente, muita gente já sabe, mas tem outras pessoas que isso ainda se torna muito complexo da gente perceber no dia a dia. Como que a gente pode entender essa questão da transformação digital de modos simples e práticos para que a gente possa enxergá-la no nosso cotidiano? É verdade, Paula. A gente tem percebido que a transformação digital tem entrado no nosso dia a dia de uma forma muito forte. E o que significa essa transformação digital? A transformação digital, ela está diretamente ligada a tudo que nós estamos fazendo, utilizando novas ferramentas ou antigas ferramentas, mas dando uma nova versão, uma nova condição para essas ferramentas. Por exemplo, nós utilizávamos o Google Meeting para fazer reuniões à distância. Hoje nós utilizamos o Google Meeting para trabalhar em casa. Então, o que está acontecendo? A transformação digital ela está entrando no nosso dia a dia e as pessoas estão utilizando ferramentas antigas com propósitos novos. Nós temos que tentar entender o quão forte a transformação digital ela vai continuar daqui para frente. Nós temos que ter em consideração que nós estamos hoje em um momento onde tudo está sendo digitalizado. A transformação digital passa a fazer parte de um contexto do nosso dia a dia. E os profissionais, isso é muito importante nós entendermos que os profissionais, e assim como o RH, ele precisa compreender que as pessoas estejam preparadas para utilizar essas ferramentas e para entender como elas podem utilizar além do que aquela ferramenta lhe entrega normalmente. Sim, então você acha que além das questões cotidianas da nossa vida particular, essa transformação digital impacta sobremaneira no mercado de trabalho, tanto nas organizações como no novo modelo do profissional, correto? Correto. Então, exatamente. A transformação digital, ela está fazendo com que o profissional, ela não só a digitalização seja transformada, mas o profissional seja igualmente transformado. Os profissionais hoje, eles têm que se tornar mais flexíveis, mas, como eu falei anteriormente, algo muito importante, o RH das empresas, eles devem estar atentos para entender a importância dessa mudança e conseguir compreender como é que vai ser esse novo ambiente de trabalho. É um ambiente de trabalho muito mais complexo do que era anteriormente. Por exemplo, a gente tem o home office, que faz parte desse processo de transformação do mundo do trabalho, que está ligado à transformação digital, obviamente, e que nós vamos ter novas formas de pensar, trabalhar e, principalmente, algo muito importante, e isso nós temos que perceber, como nós vamos controlar e gerenciar o trabalho à distância? Como é que isso vai acontecer? Qual vai ser as métricas? Quais serão as métricas que nós vamos estar trabalhando? Ou seja, é uma mudança muito grande na gestão de pessoas das organizações. Então, nós temos que compreender que isso veio e não tem como a gente pensar de forma diferente. Tem algo que eu venho falando aqui que eu acho que é muito interessante. Nós temos duas formas de pensar. Uma que é de fevereiro de 2020 e a outra que é de setembro de 2020. Apesar da distância ser muito curta, o espaço em termos de transformação, tecnologia, forma de viver, no cotidiano pessoal e profissional, estão se distanciando de uma forma imensa entre esses dois períodos. E nós temos que entender que as empresas vão trabalhar de forma diferente. Sim. E o RH, Paula, ele vai ter que saber se adaptar a essa nova realidade, essa nova condição. Sim. O que a gente percebe é que as coisas aconteceram de modo muito rápido, algumas empresas já estavam se preparando nesse movimento,
Mas de fevereiro para cá, tem um autor que eu gosto muito, que é de Harvard, ele lançou um paper que fala que o natural da gestão agora é chamada de pivotagem perpétua. Nós vamos ficar em loopings contínuos de mudança e tanto as organizações quanto o RH, que é guardião do estoque humano de talentos de dentro dessa organização, precisa de estar atento. Exatamente. Isso porque, como o mundo vai girar diferente, nós temos que girar diferente mais rápido. Esse RH que olha para esse estoque de talentos vai precisar enxergar o que essa organização precisa para competir nesse mesmo time, nesse mesmo ritmo. Exatamente. Por isso que eu acredito que a gente discutir a transformação digital, ela é muito importante, porque ela nos traz ferramentas, inovações, mas o importante é como fazemos da transformação digital nossa maior aliada, principalmente alinhando a estratégia da empresa ao capital humano que tem dentro dela, não é isso? Exatamente. O que nós estamos percebendo? Que muitas pessoas tiveram dificuldade de fazer com que tivesse essa mudança do momento anterior para o momento atual. Só que, como a Paula falou, essa pivotagem perpétua será uma mudança contínua das formas no qual nós trabalhamos. Hoje nós temos uma forma de trabalhar que é bem diferente da forma que trabalhávamos no início desse ano. Daqui a 2 meses, a forma de trabalhar vai ser outra. Sim. Nós vamos, assim, continuamente estar mudando. Então, o que nós percebemos hoje, Paula? Que a gente tem uma forma de trabalhar e nós tínhamos uma série de regras que gerenciavam as pessoas. Essas regras tendem a ser ampliadas, modificadas, readequadas, conforme a gente vai ampliando, mudando e surgindo novas tecnologias. Porque a gente tem que pensar que novas tecnologias virão. Sim. Novas formas de trabalhar vão estar chegando. E se nós conseguirmos perceber essa mudança, nós vamos estar nos adequando continuamente. Então, tanto as empresas quanto a sua gestão de pessoas vai ter que começar a olhar e perceber como vão acontecer essas mudanças, estar atento a isso, e os profissionais vão ter que se antecipar a tudo que possa vir e poder implementar na empresa antes que os concorrentes consigam utilizar, saindo sempre na frente. Sim, essa é a gestão da complexidade, né? Exatamente. O mundo VUCA trouxe para a gente todo esse manejo de situações e variáveis complexas, e o que a gente vem vivendo de fevereiro para cá é um manejo mais rápido, né? Exato. A gente antecipando, fazendo e entregando de modo muito mais rápido. Exatamente. Né? São mudanças, né? Sim. O que você acha dessas mudanças, Paula? Eu acho muito interessante. Por exemplo, nós temos uma startup que já vem vivenciando esse ciclo de mudanças contínuas. Na verdade, o ambiente de empreendedorismo é um ciclo de pivotagem perpétua, onde você cria o protótipo, valida o protótipo, refaz, vai para o mercado e continua validando isso num looping, até você chegar a um produto interessante que vá para o mercado. E esse ciclo de mudança fez com que nós pudéssemos agir de modo muito rápido e continuar trabalhando sem ter esse movimento de desconforto na gestão da mudança. Exatamente. Mas isso é porque nós e o nosso time já temos skills ou competências preparadas para vivenciar esse novo mundo de transformação ágil, prontas para serem entregues. Eu acho que a grande pegada é essa. É a organização e o RH identificar no seu time a chamada capacidade instalada de competências comportamentais em seus talentos. Exatamente. Uma boa colocação. A gente vai ter uma mudança nas competências. Na realidade, eu acho que não é que vai ter uma mudança nas competências. Nós vamos estar olhando as competências de uma forma com muito mais atenção, porque os soft skills, neste caso, ele tende a ser muito mais importante em determinadas situações do que o hard skills, porque você vai estar inovando. E não necessariamente a inovação é um conteúdo ou uma informação que nós já temos prontas. Nós já temos pronta. Então, essa inovação, ela vai trazer novas ideias, novos conceitos. E aí nós temos uma mudança muito forte no que a gente está percebendo como talento do indivíduo. Você concorda comigo? Concordo. Eu acho que esse novo cenário, ele vai mexer, ele já mexe muito com o indivíduo.
Soft skills tem a ver com o comportamento do indivíduo, com o modo como ele se relaciona com o contexto e com as pessoas. As hard skills têm a ver muito com conhecimento, é mensurável, você aprende. As soft skills, você vai vivenciando e desenvolvendo comportamentos para poder entender esse mundo que o cerca, essas pessoas que fazem parte desse mundo, para você aplicar um comportamento e ter determinado resultado. O que a gente vê hoje, principalmente alguns autores, teve um autor que trabalhou o conceito de liderança em Slow agora em fevereiro desse ano, que é um mix de competências que o líder tem que ter, que mostra como que o líder de 2 anos atrás, ele precisa se rever em termos de estoque de competências para viver agora. Então, o que a gente tem aí é um cenário que pede de nós uma revisão das nossas competências comportamentais para que a gente possa desenvolver. Vou te dar um exemplo. Às vezes você tem pessoas que falam assim, eu sou muito criativa, eu sei fazer crochê, eu bordo, eu tricoto, eu pinto, mas na hora que você vai colocar ela para fazer um desenho de uma prototipação, resolver um problema complexo, fazer uma imersão num processo criativo, ela não consegue, porque ela não consegue colaborar, ela não consegue desenvolver empatia. Então, é muito diferente a pessoa desenvolver hoje soft skills para aquilo que o nosso mundo demanda. E para isso a gente tem que ficar atento. Exatamente. A gente pode perceber isso dentro da nossa própria organização, as pessoas que estão na nossa organização. Hoje a gente trabalha com uma organização, com a nossa empresa, como se fosse um Lego, né? Então nós vamos pegando talentos que têm essas soft skills, que conseguem compreender esse novo mundo, esse novo propósito, e independente de onde ele esteja, a gente está conseguindo colocá-los dentro da nossa equipe. Tem pessoas de Aracaju, tem pessoas de Colatina, tem pessoas de Vitória, Juiz de Fora, gerações Maringá, diferentes. Gerações diferentes. Então, exatamente esse é o ponto que volta à transformação digital. Nós estamos utilizando a tecnologia para montar equipes Legos, equipes que os talentos estejam em qualquer lugar. Então, o que a gente está olhando? A gente está olhando muito as competências, né? Porque o conhecimento é um commodity, a gente vai conseguir repassar esse conhecimento. Muitas coisas que nós estamos fazendo hoje, nós estamos descobrindo juntos, porque isso é o conceito da inovação. Ou seja, nós estamos pegando o que já existe, nós estamos remanufaturando isso para um novo propósito. E isso depende do talento das pessoas, que não necessariamente é um talento técnico. Sim. Isso está ligado ao propósito, à criatividade e a um ponto conectividade. Concorda comigo? Sim, eu acho que as novas competências, e o Banco Mundial soltou isso para a gente desde 2016, 2017, elas têm um menu muito interessante e são ressignificadas nesse momento que a gente vive. Criatividade, conectividade, relacionamento interpessoal, empatia, resolução de problemas complexos, trabalho em equipes Legos. Isso tudo é uma nova forma de você se comportamentar, de ter seus comportamentos no mercado de trabalho. E o RH precisa estar atento a isso, Sim. porque aplicar esses comportamentos é muito importante para você ter sempre aquecida essas competências. O RH e as organizações precisam oferecer esse ambiente fértil e seguro para que os seus profissionais possam aplicar esses comportamentos. Não adianta você recrutar uma pessoa e falar assim, eu quero que você seja criativa, proativa, resolva problemas complexos, se dentro da organização ele vai fazer mais do mesmo. Então, ele não está aplicando ou tendo um ambiente fértil para que ele possa aplicar, desenvolver e aprimorar essas novas competências. Eu acredito até que para que o RH consiga aprimorar e aplicar, ele precisa compreender o que tem dentro da empresa. Sim. Então, é algo que é muito importante, inclusive que é o famoso People Analytics, é você conhecer as pessoas. Quem é o seu capital humano? Quem são as pessoas que estão trabalhando com você? Quais são as competências dela? O que ela pode ir além daquilo que ela está entregando? Ela está no cargo certo? Ela está feliz? Isso evita, inclusive, não sei se você concorda comigo, conflitos, evita estresse, evita uma série de problemas que estão associados a pessoa está num cargo no qual ela não está capacitada, não tecnicamente, mas comportamentalmente,
a estar nele. Sim, eu vejo por dois focos. O primeiro, a organização. A organização, por meio da sua área de recursos humanos, precisa fazer esse levantamento, esse diagnóstico, para saber a capacidade instalada de competências do seu capital humano. O que eles têm de estoque dentro de casa, que eles vão poder contar para poder alinhar a meta que eles têm, a capacidade de aplicação dessas competências. Então, vamos supor, eu tenho uma meta muito alta e a capacidade de competências do meu capital humano não está nivelada nessa meta, eu preciso fazer isso aqui, ou abaixar a meta, ou elevar a capacidade instalada de competências do meu time. Senão, ele não vai conseguir entregar essa estratégia aqui, essa meta, esse resultado. A segunda é do ponto de vista profissional e pessoal. Se o meu profissional não tiver a ciência, consciência das suas competências, ele não vai poder se preparar para atingir metas de mercado, para ter alta empregabilidade, para atender demandas da organização. Então, ele vai ficar sempre com objetivos de carreira não alinhados, as expectativas de carreira não alinhadas aos seus resultados. Então, ele não vai poder se desenvolver bem, ele não vai alinhar as expectativas para o próximo emprego. Então, todo esse momento do diagnóstico é um momento importante para a organização entender o que time que ela precisa para chegar ao resultado que ela precisa. Isso se chama tração. E ao indivíduo também, ele precisa alinhar a expectativa de carreira dele com o que ele precisa desenvolver, ele precisa ter dentro da mochilinha dele para poder entregar. Quando a gente fala de competências, necessariamente nós estamos falando de desempenho e de resultado. Exatamente. Tem um ponto muito importante que é um caso muito interessante que nós fizemos com uma grande empresa na área de telecomunicações, em que eles testaram efetivamente como é que as pessoas estavam em relação a determinadas competências. Eles queriam tracionar todo o projeto digital. Então, o que eles descobriram? Que a empresa ela era relativamente focada em comando e controle e ela não conseguia inovar, montar squads que pudessem fazer todo o processo de inovação, transformação, porque eles tinham uma estrutura hierárquica muito forte. Então, eles queriam entender como eles poderiam fazer e descobriram que, da forma que estava, não poderiam. Que eles não iriam conseguir fazer essa atração humana, porque as pessoas não conseguiam ter liberdade de expressão. Ou seja, não é técnico, era muito mais comportamentos. Elas não conseguiam se comportar de acordo com a necessidade de fazer esse processo de agilidade em desenvolvimento de projetos digitais, porque o ciclo de vida é muito curto. Então, eles tiveram que repensar a estrutura organizacional que comandava aquela equipe, aquele squad, para permitir com que eles pudessem acelerar esse desenvolvimento da inovação. Então, isso é muito interessante, porque, na prática, a gente já está vendo isso acontecer. Sim. E se o RH se antecipa junto com a organização, pensando que estoque de competências nos talentos eles precisam ter dentro de casa para chegar onde eles querem, eles vão estar sempre alinhados e podendo responder às demandas do mercado, que a gente falou lá atrás, que vai ser cada vez mais competitivo por conta da transformação digital. Exatamente. Então, eu acho que é condição sine qua non hoje das organizações entenderem esse movimento de fazer esse levantamento, e não é um levantamento isolado. Até pouco tempo atrás, a gente levantava competências em ferramentas isoladas, onde o sujeito aplicava o conhecimento supostamente a partir de algumas perguntas. Esse comportamento ele tem que ser verificado em um ambiente simulado. Exatamente. Não adianta eu falar assim, você sabe resolver conflitos? Ele fala, sei, mas não é essa a pegada. Você sabe resolver conflitos no mundo VUCA, numa organização que tem que trabalhar com pessoas de diferentes gerações, que tem que fazer negócios entre empresas tradicionais e empresas inovadoras? E aí você aumenta a complexidade, aonde esse profissional tem que mostrar que ele realmente tem um comportamento voltado para ser aplicado no mundo que a gente vive. Exatamente. Então, não é um mapeamento isolado, é um mapeamento que cruze variáveis e que extraia dele comportamentos que possam ser aplicados em ambientes de complexidade. Essa é a grande diferença. Na realidade, o que você está falando é contextualizar o cenário, em um cenário, por exemplo, simulado,
em que você coloca a pessoa e ela vai demonstrar os comportamentos dentro daquele ambiente simulado. Exatamente. É o que, inclusive, a gente está trabalhando hoje dentro da nossa empresa. A gente faz o storytelling, a gente simula um ambiente, hoje nós estamos simulando um ambiente VUCA, e nós colocamos o profissional lá dentro. Então, não existe resposta certa ou errada, não existe ele faz mais ou menos. Ele toma decisões ou não em cima de determinadas condições ambientais no qual ele está inserido. Exatamente. Esse é um ponto importante. A pessoa, aquele profissional, ele toma decisões naquele ambiente no qual ele está sendo exigido? E essa é a pergunta que nós temos que fazer para esses profissionais. Nós temos que mensurá-los em cima de informações associadas ao contexto. Exatamente. Porque muitas vezes, quando eu pego informações que são genéricas, ele pode, inclusive, conduzir uma percepção ao invés de estar expondo o que de fato ele é. Sim. Então, é muito importante nós entendermos de fato quais são as competências e comportamentos das pessoas dentro de determinados ambientes, seja ele como um líder, seja ele como um profissional dentro de um ambiente de inovação, seja ele como um profissional dentro de um ambiente complexo. Então, nós temos que entender de fato como nós vamos capturar essa essência dele, entender de fato como ele funciona. Sim. Né? Sim, e aí, a partir daí, o RH ele pode traçar com maior precisão aquilo que ele vai precisar realizar em termos de recrutamento e seleção, desenvolvimento, programas de remuneração, análise de indicadores de desempenho, com muito mais precisão e assertividade, porque ele tem ali já indicadores prévios, ele tem um mapa muito interessante, um inventário de competências que ele vai poder direcionar essa ação não tateando, mas com maior previsão. E isso ajuda muito na assertividade. A área se deixa de ser uma área operacional, né, para ser uma área realmente estratégica. Exatamente. Uma área que vai efetivamente entregar para o negócio o valor agregado. Paula, vamos dar para a gente finalizar algumas dicas? Vamos fazer uma finalização? Vamos. Pode começar. Eu acredito que para os profissionais estarem atentos, porque é um momento de grande mudança e os comportamentos podem dizer muito se ele vai ser mais aderente ou menos aderente a essa mudança. E para que eles fiquem mais confortáveis, eles se coloquem fora da zona de conforto. Eles comecem a experimentar situações e ambientes onde eles possam aplicar comportamentos novos. Empatia, criatividade, resolução de problema, relacionamento conectivo. Então, essa é a minha dica. Usem do seu dia a dia para aplicar novos comportamentos e se sentirem mais à vontade nesse ambiente de alta gestão de mudança. Perfeito. Eu só vou fazer um link do começo ao final para a gente poder encerrar. Nós começamos falando de transformação digital e terminamos falando de soft skills. E qual o link entre esses dois? É muito simples. A transformação digital, ela traz uma mudança no contexto no qual nós vivemos. E muitas dessas mudanças, elas estão direcionadas a você utilizar melhor aquelas ferramentas com novos propósitos, que, por sinal, isso gera inovação. Sim. E essa percepção não está em livros, não está em aulas, está na vontade daquela pessoa em conseguir desvendar determinados mistérios em que você possa transformar isso numa invenção e posteriormente numa inovação, criando coisas novas em cima do que já existe. É você estar incrementando sempre alguma ideia nova, e isso está associado aos seus soft skills. Sim. Está associado às suas experiências pessoais, ao que você fez anteriormente, a liberdade de expressão, a liberdade de se expressar, a vontade de evoluir. Então, está muito ligado à pessoa, ao indivíduo. Então, nós temos que mapear esses talentos para saber o quanto nós temos de talentos instalados nas organizações, correto? Correto. E isso é a joia do RH. Se ele tiver a capacidade de enxergar isso, ele vai ter um time com propósito, com alta performance, com capacidade de inovar e ajudar a empresa a competir. Eu acho que é uma questão mesmo de ser sensível a esses novos tempos, enxergar o que a transformação digital traz, adquirir uma competência, que é essa competência de se tornar também dono do negócio, porque o RH faz parte disso, e começar a enxergar quais são aqueles talentos que ele quer ter dentro de casa para poder fazer essa jornada junto com ele. Exatamente. Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Espero que vocês
tenham compreendido. Qualquer coisa, podem entrar no nosso blog, conversar com o pessoal do Vagas, que eles têm todos os nossos acessos, e fiquem à vontade para poder perguntar, postar dúvidas nos blogs, que a gente vai ter o maior prazer de responder. Muito obrigada, se cuidem bem. Abraço, até lá. Abraço.